Romanos capítulo 11 é a nossa leitura bíblica de hoje dentro do projeto Reavivado por Sua Palavra. Você que está chegando agora no canal, eu preciso te explicar. Nós temos um capítulo por dia dentro de um projeto chamado Reavivado por Sua Palavra. Cada dia nós lemos um capítulo, transformamos, no meu caso aqui, no nosso caso no canal, a gente transforma isso em poesia, mas é um capítulo por dia, até a gente terminar de ler a Bíblia toda e começar tudo de novo, porque é uma promessa verdadeira. A Bíblia se renova todas as manhãs, a palavra do Senhor ela se renova para nós. Cada dia uma promessa, cada dia uma lição e cada dia um refazimento das nossas forças, tanto espirituais quanto também intelectuais em todas as áreas da nossa vida. E este capítulo de hoje, nele, Paulo vai mostrar para nós que as promessas de Deus se cumprirão. Ele vai mostrar que o remanescente de Israel, a restauração de Israel, a conversão e a misericórdia de Deus. Porque até então, Paulo está mostrando para os judeus, para Israel, que a salvação não é exclusiva para eles. Mas também é necessário entender que também a salvação é para eles. É para todos os povos. E é sobre isso que o capítulo trata hoje. Então seja muito bem-vindo. Vamos à leitura então? Pegue sua Bíblia lá no capítulo 11. Você vai notar que não está igual, né? Porque a gente transformou aqui nas rimas, mas você consegue compreender que está bem fiel ao que o texto diz. Paulo continua intrigado fazendo interrogação, a fim de que o seu povo obtenha maior compreensão com os assuntos que se relacionam com o mais importante que temos, que é a salvação. Você pergunta, Deus rejeitou o seu povo? E eu lhes respondo assim, com certeza isso não. Eu sou descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu. Vocês não sabem como Elias contra Israel clamou a Deus? Senhor, eu sou o único que sobrou. Seus profetas a todos mataram. E agora querem matar-me, os teus altares derrubaram. E a resposta divina veio de forma fenomenal. Eu reservei para mim muitos homens, ao todo 7.000, que não dobraram os joelhos a Baal. Também há um remanescente escolhido pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras. Se fosse por obras, não seria pela graça. Israel não conseguiu o que eles tantos buscavam, porque foram entorpecidos, corações endurecidos. Era isso que eles apresentavam. Deus lhe deu espírito de atordoamento. Como Davi está a dizer, tem ouvidos para não ouvir e olhos, mas não sabem ver. Davi diz que a mesa deles se torna em laço então, em armadilha, em tropeço, seja essa a retribuição. Que seus olhos se escureçam e eles não possam enxergar, e que para sempre as suas costas venham assim se encurvar. Eu pergunto, isso aconteceu para que ficassem caídos? Outra vez eu digo não, pois para todos a salvação, para todo pecador arrependido. E se a queda de Israel, riqueza ao mundo veio trazer, ou se a riqueza dos gentios está em pequeno judeu ser, quanto mais se a plenitude você conseguir compreender. É para vocês, gentios, que eu estou a falar, pois sou apóstolo dos gentios e meu ministério eu preciso exaltar, na esperança de que desta forma eu consiga aos judeus salvar. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se amigou com Deus. O que acontecerá então quando a eles houver aceitação? Os mortos terão vida em Deus. Pois se depois da colheita o primeiro pão assado for dedicado a Deus, então ficará afirmado que todos os outros pães serão a ele dedicados. E se a raiz de uma árvore for a Deus oferecida, os galhos deles serão para a glória nesta vida. Alguns galhos da oliveira cultivados foram quebrados e um galho de oliveira brava foi nela assim enxertado. Pois vocês, os não-judeus, são como a brava oliveira e que tomam parte agora dos judeus e sua espiritual riqueza. Portanto, os galhos quebrados não se pode desprezar, e nem mesmo orgulhosos vocês podem se achar. Vocês são apenas galhos e não têm sustentação. E se não fosse a raiz que bem fincada está ao chão, vocês não poderiam dizer que os galhos foram quebrados, a fim de que em seu lugar vocês fossem colocados. Vocês nem estão errados, mas eu lhes falo uma verdade. Eles foram cortados por causa da incredulidade. E se você permanecer em pé, deve agir com humildade. Pois se aos ramos naturais
o Senhor não poupou, também não te poupará, porque você é um galho que se enxertou. Portanto, considere de Deus a bondade e a severidade. Severidade para os que caíram, mas para com você, bondade, desde que você continue adorando em espírito e em verdade. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, Deus os enxertará outra vez devido à sua grande bondade. Pois se você, sendo oliveira brava, Deus estava pronto para enxertar, e numa árvore boa te fazer frutificar, está pronto a colocar os judeus que muito antes já estavam lá. Não se sintam orgulhosos, nem comecem a se gabar, pois alguns judeus se endureceram, não querendo a Cristo aceitar. Vou repetir esse aqui, viu? Não se sintam orgulhosos, nem comecem a se gabar, pois alguns judeus se endureceram, não querendo a Cristo aceitar. E vocês foram chamados, enquanto houver para vocês lugar. Para desviar de Jacó a impiedade, é que virá de Sião o Redentor. E esta é a minha aliança com eles, quando remover seus pecados eu for. Muitos judeus agora, do Evangelho, inimigos são. E Deus a você dons concedeu, mas são eles também amados por Deus por causa de Jacó, de Isaque e de Abraão. Pois Deus atrás não volta, os seus dons e seus chamados, bem como as suas promessas, nunca serão revogados. Porque de fato também vocês, antes, eram desobedientes, mas receberam de Deus a misericórdia para andar mais firmemente. Assim também o judeu, que em Cristo não acredita, receberá a mesma misericórdia que a você foi concedida. Algumas pessoas no pecado parece que foram abandonadas, mas foi para que a justiça a todas fosse escancarada. Que Deus maravilhoso nós temos, cheio de sabedoria e conhecimento. Sua bondade não conseguimos entender e nem mesmo organizá-las no pensamento. Quem é capaz, dentre nós, do Senhor conhecer a mente? Ou para ser seu conselheiro e guia, quem é sábio o suficiente? Quem, para fazê-lo agir, poderia o suficiente oferecer? Todas as coisas vêm de Deus exclusivamente. A Ele seja a glória para sempre, pois tudo vive pelo seu poder. Oh, glória, meu querido, que maravilha do Evangelho. Um Evangelho escancarado para todas as pessoas, negras, brancas, pardas, orientais, ocidentais, para mim e para você. Nós que somos diferentes, somos chamados por um mesmo Deus. Deus almeja que eu e você o recebamos de braços abertos. Não para criticar o outro. Meu querido, muito cuidado com o espírito de crítica. Muito cuidado, a graça de Deus é para todos. E nós não fomos convidados a sermos porteiros do céu. Nenhum de nós. Nós somos convidados a sermos testemunhas. Então deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida. Se inscreva logo nesse canal. Compartilhe esse conteúdo e ajude outras pessoas a encontrarem a graça do amor de Jesus. Fiquem com Deus, muita alegria para você hoje.